Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer uma oração inicial para nós começarmos este culto de ensino da palavra de Deus. Convido os irmãos que puderem ficar em pé para nós orarmos. Irmão Erasmo, venha fazer essa oração de início do culto, irmão Erasmo. Diácono Erasmo fazendo a oração de abertura deste culto. Em seguida, o maestro Dilcinho, Elisângela. Vamos adorar o nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso e poderoso Pai, Pai bondoso e querido, obrigado, Senhor, por essa oportunidade e privilégio de nós estarmos na Tua casa, para Te louvar e Te agradecer. Senhor, toma cada um que já chegaram nas Tuas mãos, abençoa, estão por vir, Senhor, guardando e abençoando a cada um dos Teus filhos, Senhor. Pai querido, dá um culto abençoado na Tua presença, é o que nós Te pedimos, Senhor, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tomem vossos assentos, maestro Dilcinho, vamos adorar o Senhor. A paz do Senhor para a igreja. Hino de número 188. O gozo do céu. Louvemos. Bem sei, muitos não podem compreender, porque feliz é o meu viver. Entrar na Canaã de santo prazer é gozo do céu para mim. É gozo do céu para mim. Sim, gozo do céu para mim. Entrar na Canaã de santo prazer é gozo do céu para mim. Os lindos acordes celestes ouvi no evangelho que recebi. Confiar em Jesus e segui-lo aqui é gozo do céu para mim. A igreja é gozo do céu para mim. Sim, gozo do céu para mim. Confiar em Jesus e segui-lo aqui é gozo do céu para mim. Possuir o meu ser transformado em luz, teu Espírito de Jesus. Negar a mim mesmo e tomar minha cruz é gozo do céu para mim. É gozo do céu para mim. e gozo do céu para mim. Negar a mim mesmo e tomar minha cruz é gozo do céu para mim. A vida eterna em Cristo gozar, o que ela de cima buscar. Deixar meu Jesus e minha alma reinar é gozo do céu para mim. É gozo do céu para mim. Sim, gozo do céu para mim. Deixar meu Jesus em minha alma reinar é gozo do céu para mim. Amém. Vamos louvar a Deus ainda com o hino de número 535. Tu és fiel, Senhor. 535. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudastes tu,
tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Aleluia. Igreja, paz do Senhor. Amém. Vamos estar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Na Epístola de Paulo, primeira Epístola de Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Aleluia. Muito bom, uma benção, né? Todos acharam? Quem não achou está projetado aí para facilitar a nossa vida. Vamos fazer uma leitura em uníssono. Vamos ler todos? São só 10 versículos, aproveitar bem. Amém? Glória a Jesus. Então vamos nós. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, mas nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós,
que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Amém. Glória a Jesus. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, somos gratos a Ti, meu Senhor, por esta noite, pela bênção de estarmos na Tua casa, para aprendermos, a Deus, a Tua santa e gloriosa palavra. Também somos gratos, meu Deus, pela leitura que acabamos de fazer, pedindo, Senhor, meu Deus, que possamos guardar a Tua palavra em nossos corações. Pedimos a Tua mão de bênção estendida sobre o Teu povo aqui nesta noite, aqueles que têm chegado, aqueles que porventura ainda estão a caminho, que Tu possas trazer em paz, guardando, meu Deus, ó Senhor, cuidando de cada um, renovando, Senhor, meu Deus, o ânimo, oh, aleluia, que possamos ser edificados, meu Deus, pela Tua palavra, Pai Santo e poderoso. Ó Senhor, pedimos a Tua bênção, seja sobre o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Podemos tomar assento, irmãos, vamos louvar o Senhor. Aleluia, vamos continuar adorando o Senhor Jesus, dizendo que Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus. Ele é o Senhor, Ele é Rei dos reis, glória a Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Diga, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto.
Tudo que existe e acontece, Ele sabe muito bem. Ele te conhece. Ele é tremendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, aleluia, diga, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, Jesus, que é pouco, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. E não importam as circunstâncias. Cante com sua voz bem alto. Adore o Senhor, Ele é fiel, somente a Ele, somente a Ti, Jesus. Diga, perto eu quero estar, cante. Perto quero estar de Ti, Jesus, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Aleluia. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Quero te ofertar. Eu sei que é pouco, Jesus, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia! Te louvarei. Adore o Senhor nessa noite. Não importam as circunstâncias. Adore somente. Adorarei somente a Ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. E não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Meus irmãos, hoje é terça-feira, amanhã, quarta, nós temos oração de manhã aqui. Lembrem que durante a semana toda, a oração de 6 horas da manhã, aqui no Templo Sede. Quinta-feira, 19 horas, nós temos mais uma edição de nossa Quinta da Fé, tá bom? Quinta-feira próxima. Na sexta-feira, nós temos mais uma edição de nossa Mini Vigília Raiz, tá? A Mini Vigília Raiz acontece, ok? Obrigado, irmão Raiol, tá aí. Nós temos dia 14, então, próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, com a participação dos servos de Deus, que aí estão nesse anúncio, tá bom? Na segunda-feira, isso é importante também, atenção homens, segunda-feira nós temos mais um ensaio para o Congresso de Homens que acontece no mês de julho. Os irmãos procurem, então, estar inteirados das informações que no mês de julho, está aí, 27 e 28 de julho, nós temos o Congresso de Homens e o próximo ensaio será na próxima segunda-feira. Ontem nós tivemos ensaio, na próxima segunda, para todos os homens, irmãos, da ADAV, tá bom? Todos os homens da ADAV, independente de se são obreiros ou não. São essas atividades nos próximos dias. No dia 29 deste mês, nós temos a grande cruzada lá em Padre Miguel, próximo à congregação Ebenezer. Pastor, eu gostaria de ter mais informações sobre a cruzada evangelística. Procure o diácono Washington, pastor Fonseca, procurem lá no balcão missionário, que com certeza os irmãos têm mais informações. Precisamos de mão de obra. Os irmãos que tiverem disponibilidade, nós teremos um carro saindo de manhãzinha cedo aqui no dia 29, levando os irmãos até Padre Miguel. Os irmãos passarão o dia inteiro lá com atividades, alimentação, tudo custeado já pelo Caixa da Cruzada, que é uma cruzada de todo o campo da ADAV, e não apenas da sede, e muito menos da congregação Ebenezer. É de todo o campo da ADAV. Todas as congregações, os irmãos estão convidados a participar dessa grande cruzada evangelística no dia 29, a partir de 7 horas da manhã, o carro já está saindo daqui, e as atividades começam 9 e pouquinho da manhã lá, tá bom? São essas atividades. Nós vamos agora ouvir a ministração da palavra com o nosso pastor presidente. Você pode ficar em pé para nós fazermos uma oração, em nome de Jesus. Dilcinho, vem fazer essa oração, querido. Maestro Dilcinho, apresentando o pastor Celso, que ministrará a palavra do Senhor. Senhor nosso Pai, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, Pai. Estamos aqui na tua casa para oferecermos a ti, Pai, o nosso culto, Pai. E pela tua misericórdia nós pedimos que tu possas receber, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. E agora nesse momento também que ouvimos que iremos ouvir a tua palavra, Senhor, ministrada pelo nosso pastor, Pai. Que possamos estar sensíveis, Pai, à tua voz, Senhor, atentos, Senhor. E que tu possas usar, Pai, o pastor Celso, Senhor, e que ele possa ser um instrumento, Pai, para nossas vidas, Pai. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis tomar assento, por favor. Glória a Jesus. São 19h31. Nós hoje vamos terminar um pouquinho mais cedo. Vou caminhar aqui com os irmãos aí em torno de 1h15, 1h20. E depois eu tenho uma reunião com o pastor Fonseca, a equipe da Cruzada, e nós vamos estar tratando de assuntos ligados também ao que nós vamos estar conversando hoje. Eu pedi ao pastor João, e ele já fez a leitura com os irmãos, da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Eu hoje trouxe uma outra versão da minha Bíblia, e eu quero ler nesta versão aqui. Eu, quando faço meus estudos bíblicos, as anotações, eu uso várias versões, e eu quero hoje ler na Almeida Revista e Atualizada, e essa é a NAA,
Nova Almeida Atualizada. Pastor, tem alguma diferença em termos de comunicação do texto, a mensagem? Não, mas às vezes facilita a compreensão quando nós usamos alguma linguagem mais atualizada, vamos dizer assim. Já está projetado aqui? Essa é ela? Não, né? Não. Eu vou ler, mesmo que, não sei se temos aí, eu acredito que temos sim. E eu preciso olhar lá para o telão, digo, para a televisão, e melhor ainda aqui para o telão. Eu já informei a igreja e torno a informar que próximo mês de julho, no dia 19, eu estou com uma cirurgia agendada para catarata do olho direito, que está pior. E depois tem a segunda, né? E por conta disso, às vezes a letra atrapalha um pouco, parece que complica. Isso é questão de idade, né, o irmão Paulo? Ele disse, o senhor disse que também ia fazer, né? Então vamos nós. Muito bem. Se vocês olharem que de vez em quando eu vou baixar a cabeça assim, é porque eu estou precisando fazer isso mesmo. Glória a Jesus. É a Almeida Revista? Não. É? Ok. A nova Almeida atualizada. Ok. Ainda há pouco eu creio que a leitura deva ter sido feita na ARC, né? Ok. Então vamos ler pausadamente, queridos, nessa versão, embora você vai ver que a mensagem é a mesma. Facilita aí, às vezes, algumas coisas, de vez em quando usa TLH, usa NVI, vai por aí para facilitar. Vamos lá, pausadamente, vamos todos? Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os alcance de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Amém. Só até aí. Eu quero fazer uma abordagem desse texto de uma forma, trazendo uma aplicação para o texto e o contexto como um todo. Você sabe que a carta aos Tessalonicenses, ela
era uma necessidade para uma igreja nova, recém-fundada, poucos anos de fundada pelo apóstolo Paulo, quando, na sua segunda viagem missionária, ele desejava ir para uma determinada região, e essa região era uma região da Galácia, onde ali dentro daquela região não era uma cidade, era uma região onde você encontra várias cidades, como Listra, Icônio, Derbe. Você encontra uma cidade que ele queria ir, Betínia, e o Espírito de Deus disse: não, essa região não quero que você vá agora. Quando você olha o contexto da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e você percebe que algumas dessas cidades já haviam sido alcançadas com o Evangelho. Você percebe que algumas foram visitadas ou revisitadas para confirmação de alguns irmãos que já haviam sido alcançados, e isso depois do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, onde você encontra o Concílio de Jerusalém. Mas agora Paulo deseja ir para essa região da Galácia e para a Bitínia, e o Espírito diz não, para a Ásia, e o Espírito diz não, não era a Ásia, o extremo oriente, era aquela região ali. E o Espírito, então, orienta o apóstolo Paulo para ir para uma outra região. E a região que ele é orientado, é direcionado pelo Espírito de Deus a ir, era a região da Macedônia. Você, quando lê o livro de Atos, sobretudo, você encontra especialmente 3 grandes regiões. A região da Galácia, que eu citei, essa região agora que nós vamos falar um pouquinho, que é a Macedônia, e embaixo dela a região da Acaia, onde você vai encontrar os gregos, a Corinto, Tessalônica, Corinto, Atenas e tal. Além, claro, da região mãe, onde nasceu a igreja, onde você tem Jerusalém, todos os territórios ali ao redor, e um pouquinho acima você tem a região da Síria, que inclusive é da Síria, que é uma região, uma cidade chamada Antioquia da Síria, foi de lá que partiram as 3 viagens missionárias do Paulo. Pois bem, nessa segunda viagem, então, ele está numa decisão a ser tomada, o desejo é ir para uma região, e o Espírito de Deus diz, não, é para cá. Eu estou falando esses contextos históricos e é de conhecimento dos irmãos, porque eu quero me deter num contexto de aplicação sobre o que nós vamos falar dentro da leitura que fizemos aqui. Então, ele vai para a região da Macedônia, como ele foi orientado pelo Espírito de Deus. E o texto sagrado diz que a primeira cidade que ele entra na região da Macedônia é a cidade de Filipos. E ali ele, usado pelo Espírito de Deus, e é bom que se diga que Paulo nunca trabalhou sozinho, como nenhum obreiro ou obreira do Senhor trabalham sozinhos. Tem uma equipe trabalhando. Ele liderava aquela equipe, mas não era ele que trabalhava, ele não trabalhava sozinho. Obrigado. E quando ele entra na Macedônia, primeira cidade, Filipos, Deus o usa para libertar uma menina endemoniada. Isso faz com que os seus donos percam o seu rendimento, porque com o demônio que agia na vida daquela menina, ela dava lucro por adivinhação, e o fato é que eles vão parar na prisão. Parar na prisão, vocês sabem tudo o que aconteceu,
e dali eles vão sair, Deus vai fazer coisas gloriosas naquela cidade de Filipos, na região da Macedônia. De lá eles vão descer, quando depois orientado pelos companheiros de ministério, eles descem e chegam em Bereia, depois eles chegam em Tessalônica. Chegamos em Tessalônica. Depois, em Tessalônica, eles vão ter que descer, eles, especialmente ele, Paulo, quando ele vai parar em Atenas. Aí ele já entra numa outra região, que é a região da Acaia. E tudo que acontece ali, com aquele episódio do Deus desconhecido, etc., ele é perseguido também, e todas essas perseguições, ele sai de cidade em cidade, região em região, pelo Espírito de Deus. Daí ele vai para Corinto, e de Corinto, também região da Acaia, já ele passa para uma outra região e depois retorna para Jerusalém. O fato é que ele chega em Tessalônica. Tessalônica era uma igreja, nesse percurso todo, ele funda igrejas. E o Senhor vai operando as suas maravilhas, em cada um vai estabelecendo obreiros, passa por algumas regiões, período longo. Em Corinto, por exemplo, ele chega a ficar 2 anos e meio, se não me falha a memória, ou 3, não me lembro agora exatamente. Em todas as regiões vai edificando igreja, etc. Essa igreja de Tessalônica, ela tem uma situação de perseguição também, ela vai sofrer perseguição. Muitos que vieram, e essas perseguições, a princípio, são motivadas por um núcleo religioso, nem é o Império Romano que está em primeira mão perseguindo essas igrejas, mas é religiosos do judaísmo. E aí a gente vai tirando algumas lições, porque toda vez que a gente quer fazer alguma coisa na obra ou para a obra, por orientação do Senhor, e vem perseguição, é porque a coisa está indo na direção certa. Não pense você, não pense eu, que não haverá perseguições, não haverá lutas, problemas, enquanto nós estivermos fazendo as coisas certas. Eu já ministrei sobre isso, não é o que eu quero me deter. O fato é que, agora, dentro desse contexto geral, Tessalônica tem uma mensagem quanto à vinda do Senhor. E há uma preocupação, digamos assim, quanto à vinda do Senhor. E eles, inclusive, pensam que é para os seus dias, o retorno do Senhor. Olha, isso já se passaram mais de 2000 anos. Nós temos uma agenda, eu vou colocar a palavra entre aspas, olhando assim, de maneira muito rápida, muito superficial, uma agenda de Deus, onde nós podemos olhar algumas coisas e não cravar datas, mas épocas. E é por isso que eu quis começar com esse texto. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva. O apóstolo Paulo diz para os irmãos perseguidos, sofrendo com problemas, etc., em Tessalônica, que está ainda naquela região, um pouquinho abaixo do sul, mas na região da Macedônia. E o Paulo, o apóstolo, está dizendo isso, e quando eu li, não é a primeira vez, isso me trouxe um alerta para o tempo e a época
em que nós estamos vivendo. E a partir daí, eu fiz algumas perguntas para mim mesmo. E eu trouxe estas perguntas para nós pensarmos juntos. E eu queria que você pensasse junto comigo. Bom, fiz toda essa conversa introdutória para fazer uma releitura do texto. Não entrando em aspectos teológicos, até porque profundos, até porque não é esse o objetivo, mas em aspectos práticos, praticidade do que nós lemos. E agora eu vou reler, e eu vou reler bem pausadamente. Nós lemos ainda há pouco em uníssono, embora eu não tenha ouvido todos lendo, mas eu agora quero reler e, ao longo da releitura, levantar algumas questões que são para mim, mas eu queria que fossem para você também, e para nós pensarmos juntos, e esse é o nosso objetivo a nível de aplicação. O que o texto, tirando todo esse contexto histórico, teológico, vinda do Senhor, etc., ele fala para mim. O que ele fala para você? Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu, Paulo, escreva para vocês alguma coisa. Não há necessidade. Bom, por que Paulo, essa é uma pergunta, olhando só para esse versículo. Por que Paulo, não, volta ao versículo 1. Porque Paulo está afirmando de que não há necessidade de ele escrever algumas coisas específicas para os irmãos em Tessalônica acerca dos tempos e das épocas. Por quê? Uma resposta possível a essa pergunta é porque os irmãos já tinham conhecimento? É possível essa resposta? Porque os irmãos tinham alguma informação anterior, ou seja, eles já tinham sido orientados, doutrinados, ensinados? É possível essa resposta? É possível. Ou seja, Paulo está dizendo para os irmãos em Tessalônica, nesse primeiro versículo, eu tenho mais coisas para falar com vocês, ou para vocês. E este assunto de entendimento de tempos e épocas, e a preocupação, lembra do que eu estava por trás da mente dos irmãos em Tessalônica? Era a vinda do Senhor e, sobretudo, em função de perseguição, problemas, afrontas. E quando nós estamos apertados, afrontados, preocupados, etc., a gente quer fugir do negócio. De preferência, a gente quer ir logo para o céu. Não é verdade? Bom, só que Paulo diz, sobre esse assunto eu não preciso escrever para vocês. Ele avança dizendo, e aí vamos para outra pergunta. Por que, Paulo? Por que você diz isso, Paulo? Resposta: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Aí faz uma comparação. Vocês não sabem quando, vocês não sabem o dia, não sabem a hora, mas o dia vai chegar de repente. Bom, com esse versículo, o apóstolo está explicando porque não precisava explicar muita coisa acerca dos tempos e das épocas. Significa, portanto, que esse porquê, que é a segunda, o versículo 2, que é a informação, a explicação do porquê eu não preciso explicar para vocês ou falar novamente para vocês no que se refere a tempos e épocas, Paulo está dizendo o porquê, está explicando, e aí fica uma pergunta. Bom, já que não era necessário falar, e já explicou o porquê,
O que é que você quer então, Paulo, falar para mim? Você quer falar para nós? O que você espera de nós no contexto de igreja? E ele avança, e ele diz assim: quando disserem, ou quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como, comparação de novo, vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Tá. Paulo, você está dizendo então, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá, você está falando isso para mim, para nós, igreja em Tessalônica, ou você está falando para terceiros? Pergunta, essa é outra pergunta. Olhando só o texto, o que vocês me dizem? Veja lá. Quando disserem, alguém está dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá. Sobrevirá a quem? A igreja em Tessalônica, aos crentes em Tessalônica, a mim ou a alguém que não sou eu e não é a igreja. A alguém lhes sobrevirá. Opa! Eu estou entendendo, então, gente, eu estou caminhando numa aplicação, uma reflexão a nível de aplicação para nós. Eu estou entendendo, então, Paulo, imagine que eu estou batendo um papo, nós estamos batendo um papo aqui com o apóstolo Paulo, que, inspirado pelo Espírito de Deus, está nos dando essas informações. Quer dizer, então, Paulo, que se você não precisa dizer para mim acerca de tempos e estações ou épocas, você não precisa dizer porque eu já sei, mas tem alguém que não sabe, significa que eu tenho que fazer alguma coisa para que alguém que não sabe, saiba, para que este alguém que não sabe possa se livrar das dores de parto que virão. E se eles não souberem, não se precaverem, eles não escaparão. É mais ou menos isso que você está querendo me dizer, Paulo? E ele avança. Vocês, irmãos, não estão em trevas. Perceba que agora há dois grupos que o apóstolo Paulo daqui para frente vai fazer, vai direcionar-se. Vocês, irmãos, não estão em trevas. Vamos lá? Vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia futuro e indefinido ainda, o tempo, a data, vos apanhe de surpresa como ladrão. Ele virá como ladrão, mas não para vocês, para quem não sabe. Vocês, Tessalônica, vocês, Augusto de Vasconcelos, você especificamente, individualmente, teu nome, meu, nosso nome, você não está em trevas. Portanto, eu nem precisava falar isso para você. Eu estou aqui conjecturando um bate-papo do apóstolo Paulo com os irmãos em Tessalônica. Vocês sabem, mas eles não sabem. Agora, deixa eu avançar. Por que vocês
não estão em trevas? Porque, veja essas perguntas e as respostas embutidas, trazendo explicação para nós. Por que vocês não estão em trevas? Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós, veja que agora o apóstolo se inclui nesse grupo, nós não somos da noite, nós não somos das trevas. Mas tem um outro grupo, está do lado de fora. E o apóstolo continua dizendo: assim, pois, primeira coisa, para nós que não somos da noite, não somos das trevas, nós estamos e somos da luz. Primeira coisa, não durmamos como os demais. Quem são estes demais? Então veja que agora tem uma informação de, ao mesmo tempo, advertência para quem está na luz e uma informação de uma necessidade de modo de vida, modo de viver, ou modus vivendi, ou como devemos andar enquanto estamos aqui. Agora eu queria, nesse ponto, destacar algumas coisas para nós pensarmos nestas coisas. Assim, pois, Paulo dizendo, não durmamos como os demais. Quem são esses demais? É uma pergunta. Pelo contrário, ao contrário de quem dorme. Portanto, há alguém que dorme. Esses que dormem estão no grupo em Tessalônica ou estão no grupo que está do lado de fora? E ele avança. Ao contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Veja que a primeira ideia que você tem, que eu tenho, ao ler esse texto, e assim pausadamente, é de que eu estou na luz, eu sou do dia, eu não sou da noite, não estou nas trevas, e eu não devo dormir como os demais. Então há alguém que dorme. Onde é que dorme? Aqui, que faz parte do grupo que está comigo, ou ali, do lado de fora, dos cidadãos em Tessalônica. No caso, em primeira mão, para a igreja em Tessalônica, mas para todos nós. Aí o texto me diz, Celso, vigie. E o texto me diz, Celso, seja sóbrio. Vamos parar nesses dois pontos. Primeiro, olhando para mim mesmo, para ti mesmo, para nós mesmos. Imagine os irmãos em Tessalônica pensando e olhando para si mesmos. Agora, depois, olhando para quem está do lado de fora. Como é que eu posso vigiar? Agora pensando em mim mesmo, na minha vida pessoal, espiritual, moral, ética, cristã, familiar, conjugal, como pai, como pastor, como membro do corpo de Cristo, como alguém que recebeu do Senhor uma responsabilidade. Enfim, pense nesses pontos todos e mais alguns outros aí. Eu estou vigiando. Veja que eu estou só pensando em mim. Agora, seja sóbrio. O que é sobriedade? Veja bem, a gente, inclusive o texto vai citar um pouquinho mais à frente, a sobriedade dos bêbados, né? De alguém que se embriaga de noite.
não necessariamente, há quem se embriague de dia, e tem gente que bebe uma vez só por dia, começa de manhã, vai até a noite. Ou seja, a questão não é essa embriaguez só, que tira a sobriedade, tira a lucidez, ou tira o tino, mas a questão é, ser sóbrio não significa que eu não possa ser uma pessoa extrovertida, amiga, bate papo, conversa, ri, brinca, etc. É saber quais são os meus limites, até onde eu posso ir para não ultrapassar limites. Veja, tudo isso eu estou falando nem na minha pessoa, na tua pessoa, cada um de nós individualmente. Mas veja, Paulo está dizendo, assim pois, não durmamos. Uma característica que marca a igreja do Senhor, aliás, o Senhor Jesus disse que essa característica nos diferenciaria do mundo. Qual é a característica? Amor. Amor. Nisto o mundo vai saber, vai ter conhecimento de que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu estou citando João 13, 34, 35, por ali. Quando você olha o contexto todo dessa citação, você vai perceber que após a ceia teve uma cerimônia de lavar os pés e etc. Assim como eu lavei os pés de vocês, devem lavar os pés uns dos outros. Não era uma a instalação de uma cerimônia de lava-pés. A questão era de serviço. Voltando para cá, assim não durmamos como os demais. Quer dizer que se eu deixo de praticar um serviço, ou de executar um serviço, ou de fazer aquilo para que eu fui chamado a fazer, eu posso estar dormindo. Veja que agora o foco já não está em mim, mas em alguém. Ainda há pouco nós vimos dois grupos, um grupo dentro da igreja, em Tessalônica, um outro grupo fora da igreja. Contextualizando, um grupo de crentes dentro do templo e que vive com o Senhor, que não anda em trevas, está na luz, não é da noite, é do dia, etc. Mas tem gente lá fora que está na noite, está em trevas, e enquanto eu sou vigilante comigo mesmo e sóbrio para comigo mesmo e a minha comunidade, eu preciso expressar para alguém que está lá fora o amor de Deus que está em minha vida, para que estas pessoas que estão lá fora sejam alcançadas para estarem aqui dentro. Agora o foco já não sou eu, são eles, é o segundo grupo. Estou claro? Está sendo claro isso? Significa, portanto, dizer que se eu deixo de cumprir aquilo que eu fui chamado a fazer, eu estou dando uma cochilada. Eu estou, se continuar essa cochilada, dormindo, e posso entrar em sono profundo, não mais reconhecendo os tempos e as épocas, que eu falei lá no versículo 1. Está certo isso? Amém, irmãos? Eu só estou conversando, batendo papo aqui com vocês, olhando para o texto e fazendo uma aplicação. Lembre-se que eu comecei com um pano de fundo histórico, falei algumas coisas no contexto da formação da igreja, o que preocupava a igreja em Tessalônica, mas Paulo está batendo um papo com esses irmãos. E quando ele se dirige a eles, diz assim: vocês irmãos, irmãos, irmãos. Mas quando ele diz a quem
Ao contrário, não seja como os demais não são irmãos, ou estão cochilando. E o apóstolo Paulo, mais à frente, nesse mesmo contexto, nesse grande parágrafo, o pastor Ciro, ele diz assim, nessa grande perícope, ele vai dizer, apóstolo vai dizer assim, olha gente, eu reconheço, tem momento que a gente dá uma cochilada, tem momento que a gente vacila, mas, ele vai dizer isso mais à frente, quer vigiemos, quer durmamos, ou seja, a possibilidade de dormir, ela está presente. Onde? No grupo da própria igreja. E ali ele sempre vai direcionar-se à igreja, dizendo, mais irmãos, mais irmãos, mais irmãos. E ele avança aqui. Portanto, eu pergunto, ainda nesse versículo aí, não passa para o outro não, ainda nesse versículo aqui, será que quando eu deixo de fazer alguma coisa para alcançar alguém lá fora, abençoar alguém lá fora com o evangelho, etc., eu posso estar mostrando uma indiferença, uma falta de amor, ou problema de vocês, eu estou bem e está tudo legal. Vocês não estão? Problema de vocês. Pense nisso. Significa que, se eu tenho uma missão específica dada pela parte do Senhor para a minha vida, de pregação, de ensino, de louvor, visitação, aconselhamento, e vai por aí afora, e eu deixo de lado esse talento dado pelo Senhor, será que eu não estou cochilando? São aplicações, eu preciso estar atento a isso. O Senhor vai dizer, meu filho, o que é que você fez com aquilo que eu te dei? Bom, o Senhor me deu, toma de volta. O que você fez? Eu não fiz nada, eu enterrei. Em outras palavras, eu cochilei, eu dormi, eu não quis fazer nada. Não vou tocar nesse assunto que tocamos há algum tempo atrás, não faz muito tempo. A salvação não está ligada à obra, mas a obra, aquilo que nós fazemos, está ligado com a nossa submissão a quem nos deu. E o servo ali, e eu agora estou citando lá atrás, Mateus, eu acho que é 14, não me lembro agora. O servo ali é aquele servo que não é dono nem de si mesmo. Ele é o doulos, é o servo que se agrada, se alegra, se satisfaz, se completa em fazer a vontade do seu Senhor. E se a vontade do Senhor é X e eu sei dela, fui municiado, recebi munição, recebi condições para fazê-la e não fiz aquela vontade, eu estou dizendo, eu não sou servo que se submete a ti. Eu sou servo só de nome, mas eu sou dono da minha própria vida. Não sou o servo da orelha furada. Ok, vamos avançar. Dentro desse contexto, caminhando já para o final, só estou olhando rapidamente os mesmos versículos, os mesmos 10 versículos, e olhando aquelas perguntas, e tentando imaginar com os irmãos. Ora, agora perceba que ele mudou de grupo.
Primeiro ele falou do grupo que é luz, que é do dia, nós não somos das trevas, nós não somos da noite, etc. Agora olha o grupo, outro grupo, está lá fora. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Perceba que esse dormir e embriagar-se não necessariamente está ligado com o dia ou noite. A questão é, não no contexto de dia e noite, tal como nós conhecemos, escuro da noite, claro do dia, mas é dia e noite morais, ou moral, vida espiritual, vida ética, vida de relacionamento. Quem dorme é de noite, mas eu durmo de dia. E o problema é que há essa possibilidade de eu que estou no dia, dar uma cochilada durante o dia. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. Essa noite aí é no contexto moral, essa coisa toda que nós falamos. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Também é dentro desse mesmo contexto, embora alguém possa embriagar-se durante o dia. Veja que agora o apóstolo está falando de um outro grupo que está lá fora. E dentro desse contexto, o Espírito de Deus está avançando com o apóstolo para continuar falando, instruindo. Ao mesmo tempo você pode perceber que no fundo há como que um leve puxãozinho de orelha na igreja em Tessalônica, na igreja em Augusto de Vasconcelos, na igreja em Celso. Eu sou igreja, você é igreja. Ou seja, quando eu leio e entendo, e o Espírito me faz compreender a nível de aplicação. Lembra que nós estamos falando a nível de aplicação. Eu percebo que, de repente, eu estou enquadrado aqui. Aí, ó, puxãozinho de orelha do Espírito de Deus para a vida da igreja, Celso. Mas da igreja, em Augusto de Vasconcelos, nós, a igreja do Senhor em toda a terra. E o apóstolo continua, e ele diz logo após: nós, porém, perceba essas... O apóstolo está fazendo aqui me permito usar essa expressão, um jogo de grupos que são dois, humanos, onde um tem responsabilidade para com o outro. Um grupo da igreja em Tessalônica e um grupo que está fora. Quem está na igreja ou em Cristo tem uma responsabilidade com quem está fora da igreja, melhor, fora da comunhão e relacionamento com Cristo. Nós, porém, não somos, ou melhor, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Segunda vez que ele fala isso. Revestindo-nos da couraça da fé. Preste atenção nisso aqui e vê se você lembra de outro texto. E do amor. E tomando o capacete, como capacete, a esperança da salvação. Te fez lembrar outro texto? Efésios 6. Te fez lembrar da armadura cristã? Te fez lembrar de que nesse texto está aí, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, aí você entendeu o que é sóbrio, e revistamo-nos. E aí você percebe que tem amor nesse negócio. Irmão, sem amor fica complicado. Aliás, fica impossível. Se não fosse o amor de Deus para conosco, ninguém seria salvo. E tem muita gente aí fora, perdida.
E esse grupo aqui, do qual nós fazemos parte, precisamos, e olha o puxão de orelha devagarzinho, suave, calmo, suave, tranquilo, do Espírito de Deus, para mim, para você, para nós. Sejamos sóbrios, não nos esqueçamos de revestirmos-nos. Nós já estamos vestidos com as vestes de salvação, precisamos revestirmos-nos. E aí tem trabalho com couraça da fé, sempre o amor, e tomar o capacete, a esperança da salvação. Só em falar em esperança da salvação, só nesse ponto, a gente levaria aqui um tempinho. Não é o objeto da nossa conversa hoje. Eu não vou me deter aqui. Mas perceba que é a esperança da salvação, é para quem está sendo direcionada esta palavra? Para o grupo que está dentro da igreja ou para o grupo que está fora? Está dentro. Quem está dentro tem uma esperança, uma expectativa. Aí você diz assim: pastor, eu tenho certeza que eu sou salvo. E eu digo para você: amém, glória a Deus, permaneçamos assim. Mas a salvação que nós recebemos quando aceitamos a fé, ela está em processamento, através da santificação, e concluir-se-á quando chegarmos lá. Quer dizer que alguém que está lá fora, que não tem a salvação, pode fazer parte desse grupo para chegarmos juntos lá? Verdade, pode. Aí você percebe que tem uma série de nuances aí, com aquelas perguntas que nós vamos fazendo para o texto. Pastor, eu já ouvi dizer que uma vez salvo, completa aí? Não entra nessa não. No contexto pessoal, essa salvação precisa ser continuada pela santificação e caminhando na dependência dele. No contexto coletivo, alguém pode dizer assim: bom, agora que eu estou salvo, preciso fazer nada. E eu posso levar uma vida devassa. Irmãos, não se espante. Mas tem alguns lugares por aí que ensina, em alguns púlpitos por aí, ensina que você tem que fazer uma releitura do que a Bíblia dizia antes e o que ela diz hoje. Não é bem assim. Existe uma teologia liberal nesse mundo. E você não tem mais responsabilidade com nada, compromisso com nada, você não precisa fazer mais nada, você é salvo e vai por aí afora. A coisa chega a ponto de alguém chegar a dizer, e isso está por aí afora, e isso é importante que a gente saiba, que o tempo está chegando. Mas há quem diga por aí, ensine até, que Deus ama tanto que não vai deixar ninguém se perder. Chegam ao extremo de dizer que nem o diabo vai se perder. Já é perdidão, misericórdia. Mas estão por aí, gente. Vocês sabem disso, não sabem? É a teologia liberal. E perceba que o apóstolo Paulo está falando para uma igreja, primeiro, doutrinada, ensinada. Ele passou um tempo ali. Uma igreja que ele começa dizendo, nesse capítulo, olha, acerca dos tempos e das épocas, eu nem precisava falar. E por quê? Porque vocês sabem muito bem que o dia virá como ladrão. Para vocês não, porque vocês são do dia,
vocês são da luz. Mas para quem está fora, sim, e vocês precisam falar para aqueles que estão fora. Vocês precisam cumprir o ministério de vocês. Ninguém está desmuniciado, ou seja, sem munição, sem condições de fazer alguma coisa para avanço do reino. E aí nós entramos nesses elementos que eu não vou me deter, como eu disse, é uma palavra mais rápida hoje, e você percebe esses elementos aí lá na armadura do cristão em Efésios 6. Você percebe, por exemplo, revestir-se, couraça, você vê fé, amor, você vê capacete, você vê salvação e mais algumas outras coisas que estão lá. Perceba que o apóstolo, ele parou aqui um pouquinho para, com carinho, com tato, com jeito, para comigo, para contigo, para conosco, dizer, vocês têm uma missão. E ele avança. E avança porque nós não somos da noite, e ele diz, Deus não nos destinou para a ira, para a perdição. E aqui, pense no contexto presente, pense no contexto de arrebatamento da igreja, não é o caso de nós nos determos agora aqui. Quando depois o mundo vai entrar em convulsão com a tribulação, mas ao contrário, Deus nos destinou para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus. Veja que um pouquinho antes, ele acabou de nos informar, no versículo anterior, nós, porém, nos a esperança da salvação. Agora ele não fala de esperança da salvação, ele fala de alcançar a salvação. Uma coisa é esperança, é uma expectativa, é uma, digamos, a gente espera. Outra coisa é alcançar aquilo que a gente espera. Dentro desse contexto, o apóstolo Paulo conclui nesse texto o versículo de número 10 e nós encerramos aqui. Nós fizemos uma passagem assim bem rápida, versículo por versículo. Versículo, a esperança da salvação por Jesus Cristo, foi o versículo anterior, que morreu por nós, para que, o objetivo, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E aí você percebe do carinho, do amor de nosso Deus para conosco. Eu encerro, e agora estou encerrando mesmo, convidando os pastores já para o púlpito, nós vamos fazer uma oração. E eu vou apresentar algumas necessidades de oração. Ainda ontem nós estávamos na reunião aqui, e eu queria deixar claro para a igreja que os grupos na igreja, os grupos que estão trabalhando nisso, naquilo outro, eles não são inimigos, não. E não se pode pensar na ideia de que o que eu faço é melhor do que o que você faz, etc. Não. Mas ontem nós estávamos aqui treinando para um congresso de homens. A visão nossa, irmãos, não pode ser uma visão intramuros, para dentro do templo, para dentro das paredes do templo, para nós crescermos para dentro. E é complicado e perigoso isso. Mas tinha um outro grupo da igreja, e eu nem sempre faço comentários, mas eu olho sempre, estava
ali no calçadão, fazendo evangelismo, etc. O irmão Marco perguntou, pastor, e o grupo do calçadão, a gente é obrigado, temos que estar aí? Não, vai trabalhar, vai lá, e etc. E nós estamos aqui trabalhando também. E nós estamos orando, irmãos, e eu peço oração para que os trabalhos que cada um individualmente faz, segundo a sua chamada específica, ele progrida para a glória do nome do Senhor. Ontem eu recebi uma ligação, pastor Fonseca. Recebi uma ligação do pastor Lindau, da Missão Evangélica do Brasil. Sim, e ele disse para mim que encontrou com o senhor no calçadão, ou no shopping, em algum lugar aí. O senhor estava, inclusive, trabalhando, fazendo uma compra de material para a obra de Deus, etc. E o senhor falou para ele disso daqui, da 7ª Cruzada Evangelística ali em Padre Miguel. Ele falou, irmão, nós podemos ajudar, queremos estar juntos. E aí ele me ligou e falou, pastor, olha, nós temos o palanque, que inclusive foi aquele da cruzada que foi feito em Padre Miguel recentemente, com o IUSO é Igrejas Unidas da Zona Oeste. Nós temos o som, e aí nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso, viu, pastores? E tocar em alguns assuntos. E já falei com o pastor Sérgio, que é o Sérgio Nóbrega, que é o presidente da IUSO, e às vezes eu participo de reuniões com eles lá, nem sempre dá para participar, mas nós temos um som, e como é que está o som? Falei, rapaz, chegou na hora certa, eu vou conversar isso tudo com o pastor Fonseca, e ver o que nós precisamos e tal, e tal, e tal. Aí logo depois eu entrei em contato com o pastor Sérgio Nóbrega, o presidente da IUSO, hoje mesmo nós conversamos, e ele disse, pastor, conte conosco. E aí ele já divulgou o trabalho lá para a IUSO, e a IUSO vai estar, alguns irmãos vão estar nos apoiando lá em Padre Miguel também, na congregação Ebenezer, agora no dia 29. Mas ontem nós não tocamos nesse assunto que eu estou falando agora. Eu simplesmente falei ontem à tarde, depois não sei se eu comentei alguma coisa com o senhor ontem mesmo, não, né? Não, comentei não. Mas ontem eu pedi oração, irmãos, e eu não sei se ela já saiu da sala de cirurgia. A nossa irmã Valéria, a doutora Valéria, a esposa do diácono Agenor, ela entrou na sala de cirurgia agora à tarde, eram 3h15. E o Agenor está em pedido de oração pela sua esposa. Ela é uma médica, como os irmãos sabem, serva fiel do Senhor, e está passando por uma situação de saúde bem delicada. Como médica, ela sabe dos riscos e tudo mais, mas ela diz, pastor, estou nas mãos do Senhor. E ainda agora, tardinha, eu conversei com ele, estou aguardando a cirurgia. Não sei se essa hora, acredito que já tenha terminado a cirurgia. Eram 3h pouca da tarde, quando ela entrou no centro cirúrgico, tem todo aquele período lá, anestésico, essa coisa toda, né? E eu queria que nós estivéssemos orando pela doutora Valéria. Nós ontem, na nossa reunião aqui, oramos também no final e pedi e procurei conscientizar a todos, oração pelo o pastor Ivo, esposo da irmã Elitânia, ainda agora à tarde, conversando também com a irmã Elitânia. Ele faria uma cirurgia amanhã e foi adiada. E os médicos estão cheios de cuidado com ele, a cirurgia no coração, um negócio meio delicado. E agora à tarde, já eram umas 5h pouca para 6 horas, nós conversamos um pouco, conversei com a irmã Elitânia e conversei com ele por telefone. Nós temos a irmã Marina, que está precisando das nossas orações. Nós temos a irmã Marinete, que precisa das orações da igreja. Nós temos, quem mais? Eu, você, cada um de nós, todos nós precisamos de oração.
irmão Pedro. A informação que nós temos é que ele fez esposa da irmã Irene. Ele fez cirurgia de vesícula. Aí, quando foi retirar os pontos, descobriu que os pontos estavam todos abertos. Ficou internado no Rocha Faria, mas não está mais lá. Foi transferir ele para de Camp. Então, quem quiser orar por ele e saber onde ele está, quiser fazer visita. Os irmãos ouviram, né? Irmão Pedro, esposo da irmã Irene. Sabe por que eu falo assim? Fala, explica. É porque Pedro, tem o Pedro Norberto e tem o Pedro, então tem que dizer quem é quem, né? E o Pedro Norberto está ali me olhando. Eu estou aqui, não estou no hospital, não. Meus amados, vamos estar de pé. Quem precisa de oração aí? Levanta o braço. Meu está cá em cima, ó. Eu preciso. Nós precisamos. Quem precisa de oração para ter mais ousadia, para avançar no reino de Deus, pregando o evangelho para esse mundo perdido aí? Eu preciso de mais ousadia. Vamos orar, queridos? Vamos tirar um minutinho de oração, em pé, e logo após estaremos servindo ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Eu tenho dito, de vez em quando falo isso e repito: olhe o que está acontecendo no mundo e veja que nós estamos caminhando para o final. Vamos orar? Pastor Fonseca, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor. Vamos orar, irmão. Amantíssimo e eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor, por aqui nos encontrar mais uma vez na tua santa e gloriosa presença, meu Pai. Tu sabe, Deus, tu conhece as nossas necessidades, porque tu é onisciente, onipresente, onipotente. Tu é o Deus que sabe de todas as coisas, meu Pai. E nesta noite a tua igreja, a tua noiva, ela clama a ti, meu Senhor, por cada um de nós, pelos teus filhos, Pai. Eu também, Senhor, que vamos passar por aquela cirurgia, meu Pai, pela tua filha, irmã Valéria, Senhor, que neste momento deve estar, Senhor, na cirurgia, Senhor. Toma a tua filha em tuas mãos, guardando, abençoando, que as tuas mãos sejam sobre aquela tua filha, meu Pai, sobre a mão daqueles médicos, Pai. Toma a tua igreja, toma o teu povo em tuas mãos. Teu povo carece, teu povo precisa, meu Senhor. Nós necessitamos, nós precisamos, meu Pai, da tua intervenção sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Toma a vida em tuas mãos, nos abençoa, repreenda todo o mal, tudo que não provém de ti, meu Pai, em cada vida, em cada teus filhos, meu Pai, em cada lar, em cada família, Senhor, repreendendo todo o mal, tudo que não provém de ti, porque tu é o Senhor, tu é o médico dos médicos, tu é o Deus que tudo pode, tu é o Deus que todo poder foi lhe dado no céu e na terra, Senhor. Por isso, Pai, nossas vidas estão em tuas mãos, meu Pai, os nossos olhos estão fitados em ti, Senhor, porque saber, meu Pai, só tu tens a solução para o problema de cada um de nós, porque tu é o Deus das coisas impossíveis. Para o homem as coisas são impossíveis, mas para ti nada é impossível, Senhor. Toma teu povo, a tua igreja, aqueles que estão no leito de dor, os médicos, Senhor, oh meu Pai Santo, as autoridades, o nosso Brasil, o presidente, Senhor, toma o Brasil em tuas mãos, Senhor, ali no Rio Grande do Sul, meu Pai, aqueles que perderam tudo, meu Senhor, tome em tuas mãos, Pai, ajudando, abençoando, Senhor, oh Deus amado, a restituir, meu Pai. Toma-nos em tuas mãos, seja conosco, fica conosco, continua conosco, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados, ainda de pé, nós vamos fazer outra oração e agora para servirmos a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Os servos de Deus que louvam, venham para cá, por favor. Aleluia. Quero lembrar os amados que na sexta-feira teremos a nossa mini vigília. E eu já falei com o Carrielo, olha, mais oração, tem muito louvor, a gente precisa mais oração, mais joelho no chão e vamos clamar ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Querido Pai, com graça e unção, sabedoria dos céus, pela tua bondade infinita e pela tua misericórdia,
Queremos, Senhor, entregar as nossas ofertas, nossos dízimos, aquilo que trouxemos para ofertar no Teu altar. Acima de tudo, a nossa própria vida, mas também recursos que o Senhor tem nos agraciado para podermos cooperar com o avanço do Teu reino. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, cada vida preciosa aqui reunida, cada família representada. Abençoa os negócios dos Teus servos, prospera, dá vitória e opera as Tuas maravilhas através, Senhor, da vida financeira também dos Teus filhos. Te rogamos e agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém. Tome assento, querido. Aleluia. Continue falando com o Senhor. Vamos adorar Ele com esta oração em nome de Jesus. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Aleluia. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Levante a sua mão e diga assim, ó: grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Fale com Ele. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Oh, aleluia! Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Mais uma vez. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido,
viver. Grande é o Senhor. Grande é o nosso Deus, as suas obras e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontra paz. Oh, aleluia, o teu nome é santo, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, nós já estamos encerrando. Pastor João Batista, vamos trabalhar. Chega para cá. Vamos estar de pé, irmão. Nós vamos orar ao Senhor pelo encerramento. Os avisos foram dados. Qualquer dúvida, só dá uma olhada na agenda que está tudo lá direitinho. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oramos ao Senhor. Amado Deus e eterno e poderoso Pai, Senhor, ainda nesta noite, reunido, Senhor, nesta noite, neste lugar, juntamente, Senhor da glória, com a Tua igreja, queremos Te agradecer, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade que nós tivemos nesta noite, de ouvir a Tua poderosa palavra nesta noite, neste lugar. Agora, Senhor, nos leva nós em paz para o nosso lar. Nos cobre com o Teu sangue, nos guarda dos homens sanguinários, das balas perdidas, assim como o Senhor nos trouxe e nos leva, debaixo das Tuas mãos santa e debaixo das Tuas mãos poderosa. Oramos e agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E nós dizemos: amém. E a vitória? Nós, pelo sangue de Jesus. A Davi, em 2024 e sempre vivendo em Cristo e superando as crises. Filipenses 1:21. Amém.